Vamos lá então. Esse é o Clube do Livro número 4. Hoje nós vamos ver esse livro aqui, ó, O Investidor de Bom Senso, do John Bogle. Vou contar para vocês quem é esse cara aqui e o quanto ele é importante no mundo dos investimentos. Então vamos lá, turma. Qual é o grande objetivo desse livro, né? O grande objetivo desse livro é trazer ao leitor a melhor maneira de garantir um bom desempenho no mercado de ações, no mercado de investimento como um todo. Então, esse é o objetivo: é fazer com que vocês sejam melhores como investidores. Esse é o objetivo do John Bogle com esse livro. E para começar, qual é um grande recado, né? Nós não devemos permitir que o jogo vitorioso dos investimentos se transforme no jogo de fracassado. Por que eu estou dizendo isso? Para 98% das pessoas, investir acaba sendo um jogo fracassado. E 2% dos investidores fazem um jogo vitorioso. E aí qual é a grande pergunta, né? Por que isso acontece? Porque as pessoas subestimam as regras básicas de investimento. E nesse livro é mais uma oportunidade para que a gente entenda esse tipo de coisa. Já no começo, deixa eu pedir uma coisa para vocês, né? A gente está aqui, esse é um trabalho gratuito, esse é um trabalho que visa, que eu almejo em termos de propósito, que é levar conhecimento, é levar educação financeira de qualidade até as pessoas. Então aproveita para compartilhar, para curtir, para se inscrever no canal, se você não é inscrito ainda. Se você estiver assistindo pelo Instagram, clica lá no aviãozinho. Vamos mandar aí pelo menos para umas 4 ou 5 pessoas dos seus amigos. Vamos trazer mais gente aqui para que a gente possa interagir. Eu estou acompanhando aqui a turma no Instagram também e estou acompanhando aqui pelo YouTube. Fiquem à vontade para comentar. Assim que for possível, eu respondo os comentários de vocês. Investir precisa ser um jogo vitorioso, mas tem regras básicas para fazê-los como investidor jogar um jogo vitorioso e não jogar um jogo fracassado. Mas quem é o autor desse livro, né? O autor desse livro chama-se John Bogle e ele foi um grande investidor americano. Dentre outras coisas, ele é o fundador da Vanguard. A Vanguard ela está entre as 3 maiores gestoras do mundo. A número 1 é a BlackRock, a maior gestora, o maior fundo do mundo. E a Vanguard, se eu não estiver enganado, vem ali em terceiro lugar. Então, John Bogle foi, dentre outras coisas, um grande investidor e foi também o fundador dessa grande gestora. John Bogle nasceu em 29 e morreu em 2019. Fundador da Vanguard, esse é o autor do livro que nós estamos aqui compartilhando. Então, vejam o tamanho desse feito, né? Vejam o tamanho dessa obra. Nós estamos conhecendo, nós estamos falando e ouvindo os conselhos de um cara que está entre os maiores investidores do mundo e que foi fundador de uma das maiores gestoras de recursos do mundo. Não estou falando do Brasil, tá, turma? Uma das maiores gestoras do mundo. E aqui eu trouxe hoje um clube do livro um pouco diferente. Nos outros clubes do livro, eu vim passando capítulo a capítulo. Esse aqui, eu trouxe mais um grande resumo, porque eu confesso para vocês, né, eu já conhecia esse livro. Eu já conhecia a tese do John Bogle, mas eu não havia lido. E eu achei um livro, principalmente para quem está começando nessa questão de leitura, eu achei um livro um pouco mais difícil, porque ele acaba sendo um livro muito repetitivo. Principalmente que a gente veio ali, né, de O Homem Mais Rico da Babilônia, a gente leu depois Foco, o Poder da Única Coisa, depois a gente leu Napoleão Hill, no Mais Esperto que o Diabo, e agora a gente entrou num livro um pouquinho mais técnico sobre investimento. Então, eu fiz um apanhado geral, mas a gente não vai aqui discorrer capítulo por capítulo. O que é importante, né, para vocês saberem, e eu vou usar esses primeiros 10 minutos para fazer uma pequena introdução e entregar para vocês uma base para que vocês possam entender o resto. A minha perspectiva é que a gente tem aí uma duração de algo em torno aí de 30, 40 minutos. Provavelmente a gente não passe disso hoje. Mas vocês precisam entender que o mercado
ele é um jogo de soma zero. Quando eu digo um jogo de soma zero, o mercado ele avança de acordo com o que as empresas que estão dentro do mercado avançam. Vou dar um exemplo básico, prático. Se as empresas aumentam o lucro, o mercado sobe. Vamos pensar no mundo perfeito. Todas as empresas aumentam o lucro. O mercado como um todo, o índice, vocês vão entender daqui a pouco o que é, ele sobe. Quando as empresas como um todo elas têm uma redução de lucro, o mercado cai. Mas vocês vão entender ao longo desse livro que o mercado ele é composto de dois retornos. Um, retorno real, baseado no lucro das empresas. Dois, retorno especulativo, que depende da expectativa das pessoas. Por isso que o mercado é um jogo de soma zero. No campo das expectativas, que não é lucro, que não é crescimento de empresa, para alguém ganhar, outro alguém tem que perder. É importante que vocês entendam isso. O mercado é um grande jogo de soma zero. Quando o mercado cresce na base da expectativa, quando o mercado cresce na base da especulação, para alguém ganhar, outro alguém tem que perder. Então, a gente deve sair desse grande cassino, permanecer fora desse grande cassino e jogar um grande jogo, que é o jogo do vencedor, é o jogo do investidor e não o jogo do especulador. Mas vamos lá, vamos continuar nessa linha de raciocínio, nessa base, para vocês continuarem entendendo. O livro traz uma história fictícia, para quem leu vai saber o que eu estou dizendo, a família Goldrox. O autor, ele faz ali ele cria uma história para embasar as pessoas a entenderem esse mundo dos investimentos. E daqui a pouquinho, quando eu passar por essa base, a gente vai entrar no cerne principal do livro para mostrar o que o John Bogle quer provar. Mas prestem muita atenção nessa história. A família Goldrox. Os investimentos iam de vento em polpa. Pensem numa grande família. Os investimentos iam muito bem, iam de vento em polpa. Eles possuíam uma carteira que continha 100% das ações do mercado americano. Ou seja, eles tinham uma carteira que, na proporção do mercado americano, que é o S&P, eles tinham todas as ações na mesma composição que o índice. Então, eles não tinham ação A ou ação B, eles tinham o mercado como um todo. Eles recebiam 100% dos dividendos que essas empresas pagavam. O que é dividendo, né? Para ficar simples para você, dividendo é distribuição de lucro. Então, a empresa dá lucro, parte desse lucro ela manda para os seus acionistas. Dividendo é igual numa empresa como a Apple e num carrinho de cachorro-quente. Não os valores, mas o conceito de dividendos. Só paga dividendo, na teoria, empresa que dá lucro. E essa família recebia 100% dos dividendos. Só que aí, num determinado momento, no intuito de melhorar a situação, de investir melhor, eles começam a contratar auxiliares, consultores financeiros e administrativos. E aí, nesse momento, o que era para ficar melhor vai piorando. Porque eles começam a ver os retornos despencarem. Por quê? Todo esse aparato em volta custa. Então você coloca consultor financeiro, você precisa pagá-lo. Você coloca administrador para te ajudar a cuidar do dinheiro, e isso tem custo. Você coloca auxiliares para ficarem procurando as melhores ações, isso também custa. E essa família Goldrox, eles viram os retornos despencar, porque a partir daí eles tinham que pagar taxas, comissões e salários para toda essa turma. Então, pessoal, o que era 100% recebido por eles começa a ficar na mão das pessoas. Eles começam a entender e começam a ver, na intenção de melhorar, eles criaram muitos custos. Veja, eles não pagavam taxa para ninguém. Eles não pagavam comissão para ninguém. Eles não pagavam salários para ninguém. E, de repente, eles se encheram desses assessores. E aí não teve jeito. Então, entendam, quanto maior for o nível da sua atividade de investimentos, maior serão os custos de intermediação financeira dos impostos e menor o retorno líquido do acionista.
E essa família que tinha uma carteira sem assessor, sem administrador, sem nada, só seguindo o índice, não tinha custo. Ou tinha custos muito baixos. Esse, pessoal, é o grande cerne do livro e é o que o John Bogle quer provar nessa questão. E por isso ele conta essa história, ele cria uma história da família Goldrox. O que significa? A tese do livro é: compre o índice como um todo, eu vou explicar já já com detalhes, ou vive essa vida de ficar procurando as agulhas no palheiro. Inclusive, ele vai ter uma frase nesse sentido. E aí, antes também, para as coisas começarem a fazer sentido, eu vou explicar para vocês o que é um fundo de investimento ativo e o que é um fundo de investimento passivo. Pense o seguinte: se eu criar um fundo hoje, fundo RC, Rafael Capelari, e ele for um fundo ativo, como é que ele funciona? Eu pego o dinheiro dos investidores que vem parar dentro do meu fundo e eu aí então escolho as ações desse fundo. Isso é um fundo com gestão ativa. Quem trabalha num fundo de gestão ativa? Os administradores e os consultores na parte técnica, que são as pessoas que vão escolher os ativos. Quando você compra um fundo ativo, você está comprando a cabeça de um gestor. Por exemplo, se o fundo RC que eu acabei de criar, você está investindo na minha cabeça. Eu vou lá, eu escolho os ativos e tenho ou não resultados. Isso é um fundo de gestão ativa. Só que um fundo de gestão ativa, ele tem que pagar os administradores, os consultores da parte técnica, para que esse fundo possa acontecer. Isso é um fundo ativo. Já os fundos passivos, ele não tem, como o nome diz, né, não tem uma gestão ativa. O fundo passivo, ele tende a seguir um índice. Por exemplo, quando você escuta aqui no Brasil, o Ibovespa subiu X, o Ibovespa caiu Y, significa um índice de ações aqui do Brasil, que ele é composto pelas maiores empresas listadas, as maiores empresas de capital aberto do nosso país. O que está dentro do Ibovespa? Petrobras, Vale, os bancos, frigoríficos, empresas de medicamento, empresas de saneamento, empresas de energia elétrica. Esse conjunto das maiores empresas compõe o índice Ibovespa. E hoje você consegue aqui no Brasil comprar o Ibovespa. Se você pegar o ETF, que a gente vai entender já já o que é, você compra um BOVA11 da vida, você está comprando o índice inteiro. É um pacote com mais de 60 ações aqui no Brasil. Já nos Estados Unidos, o índice mais famoso, né, o índice mais divulgado e que tem mais fundos de investimento passivo é o S&P 500. Lá, quando você compra um ETF do S&P 500, você está comprando as 500 maiores ações do mercado americano. Dentre elas, Apple, Google, Meta, né, no caso, Facebook, a do Elon Musk, Tesla, e por aí vai. Então, um fundo passivo, ele investe no índice. Ele compra o índice como um todo. Outro exemplo, se você monta uma carteira de investimentos, você escolhe os seus ativos ou simplesmente você compra o índice todo. E o livro quer provar, o livro traz muitos dados para provar que quem compra o mercado como um todo tem uma chance muito maior de vencer nessa corrida de longo prazo dos investimentos. Os números que o livro traz, apesar de eu achar que o livro é muito repetitivo, tem 240 páginas, com 100 páginas eu acho que seria suficiente para explicar e para provar essa tese, mas o livro traz dados suficientes para mostrar que o índice vence, em alguns casos 90%, em outros casos 98% dos fundos de gestão ativa. Isso se dá, por desempenho, 2, por taxas. Vou dar uma ordem de grandeza para vocês. Enquanto um fundo de gestão ativa
pode cobrar algo entre 1,5% e 3% ao ano de taxas entre comissão, administração, pagar a equipe, pagar os administradores, pagar o time técnico, um fundo passivo chega a cobrar 0,04 ao ano. Olha o tamanho da diferença. De um lado, um fundo ativo, 3% ao ano de taxas. Do outro lado, um fundo passivo com 0,04% ao ano. É muito diferente. É muito discrepante. E o livro vai provar. Essa é a tese central que você precisa entender do livro. O John Bogle quer provar que os fundos de índice, na sua grande maioria, os fundos amplos, que simplesmente têm gestão passiva, que só seguem o índice, vencem na maioria das vezes. E aí, o que é um grande insight aqui? Quando a gente fala, o índice vence a gestão ativa. Pense o seguinte, aqui ou lá nos Estados Unidos, você pode montar sua carteira, você mesmo, aprender e montar. Você pode colocar o seu dinheiro dentro de um fundo de gestão ativa, e aí você está comprando a cabeça do gestor, ou você pode simplesmente comprar um fundo de baixíssimo custo de gestão passiva que segue o índice. E o John Bogle provou com dados que às vezes 98% dos fundos ativos perdem para o índice. Veja, eu não estou falando da pessoa física. As pessoas físicas, então, desaparecem nessa conta. Aquele que monta sua própria carteira, na maioria dos casos, joga um jogo de perdedor. E aqui eu vou te mostrar os principais pontos que fazem isso acontecer. Como eu já te mostrei, né, o mercado tem retornos duplos, baseado em 2 pontos. De onde vem o retorno do mercado? Ele vem baseado no lucro das empresas ou no crescimento do indicador que a gente chama de PL, que é preço sobre lucro. Então a empresa tem um preço no mercado. Se você divide pelo lucro que ela tem anualmente, você vai sair com um indicador, que quanto menor, melhor. Mas eu já expliquei isso anteriormente. Quanto maior é o lucro das empresas, mais o mercado tende a subir. Só que o mercado sobe com 2 coisas: lucro, de fato, e especulação, e expectativa. Porque o que acontece? Às vezes, existe uma expectativa de que o mercado vai muito bem, de que as empresas vão dar muito lucro. E aí, antes que isso aconteça, o mercado sobe muito. Ou, na expectativa de problemas, o mercado também despenca, ele cai muito. Então, eu preciso que vocês entendam isso. O mercado, ele se movimenta de 2 jeitos, ou na combinação dos 2, baseado no crescimento das empresas e baseado na especulação. O mercado das expectativas, ele consiste simplesmente em especulação. O mercado real consiste em investimentos de verdade. O mercado de ações, ele é uma grande distração para o negócio de investimentos, principalmente o mercado de curto prazo. Então, outra coisa que eu preciso que vocês entendam. O mercado de curto prazo, ele geralmente tende a ser mais especulativo. E muitas vezes ele é injusto. Vou dar um exemplo. Eu já vi casos onde o mercado esperava que uma empresa X, num trimestre, desse 10 bilhões de lucro. Expectativa de mercado. Analista. E o mercado sobe. Aquela ação sobe muito. De repente vem o balanço real e a empresa, em vez de 10, deu 9 bi de lucro. O mercado desaba. Porque a expectativa do mercado foi frustrada. Então, o mercado financeiro, ele tende a ser injusto no curto prazo, mas ele tende a ser uma balança muito fiel no longo prazo. Os investidores de longo prazo colhem todos esses frutos, enquanto o investidor de curto prazo, baseado em expectativas e baseado em especulação, tendem a se frustrar a todos os momentos. Na maioria das vezes, ganha por sorte. Mas quem ganha na sorte, certamente vai perder no azar. Então, o jogo de vencedor, ele é um jogo de longo prazo. Boas empresas tendem a performar bem
no longo prazo. Isso não significa que elas não terão problemas. Nós, como investidores, nós temos que sair do mercado das expectativas e ir para o mercado real. Se for para apostar, a gente tem que apostar em negócios, apostar em empresas, não apostar em especulação. Então, turma, de novo aqui, ó. O que é o S&P 500? Prestem atenção. O S&P 500 é o índice de ações dos Estados Unidos, o mais importante. Os Estados Unidos tem outros, mas o S&P 500 é o índice das 500 maiores empresas do mercado. Ele representa um conjunto de ações do mercado americano. Lá dentro a gente tem Tesla, Apple, Nvidia, Meta, tem empresa de petróleo, tem empresa do ramo farmacêutico, tem empresa do ramo frigorífico, tem empresa de energia, tem empresa de saneamento. O S&P é o índice americano. Com o que eu comparo o S&P? No Brasil, o índice Ibovespa. Só que o Ibovespa costuma ter ali por volta de 60 empresas, enquanto o S&P tem 500 empresas. Por isso que ele chama S&P 500. Ele é o índice das 500 maiores empresas do mercado americano. O que tem dentro do Ibovespa? As maiores, que representam mais: Petrobras, Vale e os bancos. 1/3 do índice Ibovespa é composto por essas empresas. E como é que se dá o peso dessas empresas? De acordo com o valor de mercado. Se você olhar aqui no Brasil, Vale, Petrobras e os bancos são as empresas mais valiosas do nosso índice. Se você pegar quais são as empresas mais valiosas do S&P 500, a que mais refletem peso no índice: Google, Meta, no caso Facebook, Nvidia, Apple e a do Elon Musk, Gabriel, como é que chama? Tesla. Você tem as maiores empresas. Só que o S&P 500 é mais amplo. Ele tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, enquanto aqui o Ibovespa tem algo em torno de 60 empresas. Quando o livro, pessoal, do John Bogle, ele prova essa tese, ele prova através de fundos passivos ou indexados, que são fundos que têm como objetivo replicar o desempenho do benchmarking, no caso, que é o índice como um todo. Então, já expliquei para vocês o que é fundo passivo, e ele chama aqui, que ele foi um dos criadores, inclusive, o John Bogle, através da gestora, que é a Vanguard, que lançou um dos primeiros fundos passivos de índice, que tem como objetivo replicar o desempenho do S&P 500. E tem também os ETFs, que é um título, um fundo negociado em bolsa. Só que a precificação do ETF ela é em tempo real. Ele é comprado via plataforma. Então, desde que o mercado esteja aberto, você consegue comprar um ETF. Daqui a pouquinho eu vou explicar de novo a diferença entre ETF e fundo indexado. Mas uma das grandes diferenças é que o ETF, e o John Bogle, ele é um pouco crítico aos ETFs, não como ferramenta, mas por conta desse fato de poder ser negociado a qualquer momento, o livro traz um trecho, apesar de ele ser um dos criadores do ETF, o John Bogle ele critica os ETFs e eu vou te explicar por quê. Mas agora eu preciso que você entenda. Fundo de índice indexado e ETF, ETF amplo, que replica o S&P 500, basicamente eles tendem a ser a mesma ferramenta. Só que um fundo de índice negociado lá nos Estados Unidos, se você quiser resgatar, você pode precisar aí de 2, 3, 5 dias para fazer o resgate. Já o ETF é em tempo real. Você consegue negociá-lo a qualquer momento. E o John Bogle traz 90% dos fundos ativos perdem para o índice. Em 31 de agosto de 76, em 31 de agosto de 1976, a Vanguard, que é a gestora do John Bogle, lançou o primeiro fundo de índice do mundo. Até então não existia. Para comprar todas as ações do índice, você ia lá para saber o peso de cada uma e comprar 500 ações. Em 76, nos Estados Unidos, se você comprasse um único fundo, ele já estaria replicando todo esse índice das 500 maiores empresas. O livro traz também um negócio muito legal,
que são as regras implacáveis da humilde matemática. Antes de descontar os custos, superar o mercado é um jogo de soma zero. Quando você desconta os custos, vira um jogo de perdedor. Eu vou te mostrar por quê. O livro vai provar isso. Então, existem duas certezas. Superar o mercado antes dos custos é um jogo de soma zero. E superar o mercado após os custos vira um jogo de azar, um jogo de perdedor. Porque para os investidores individuais, principalmente o que o livro tenta provar, é que os fundos ativos carregam um grande custo. E quando você coloca na balança, transforma o investidor num perdedor. E só quem ganha são os administradores desse fundo. Porque vejam, em média, um fundo entre movimentações, transações, administrações, impostos, consultores de investimento, comissões, taxa de corretagem. Quando você olha para isso no fim, se o mercado, por exemplo, rendeu 10% naquele ano, algo entre 3% e 4% ficaram para pagar esses custos. Olha como isso pode depreciar os ganhos. E o John Bogle traz um negócio super interessante. Se você pega 10 mil reais nos últimos 50 anos e não paga esses custos, 10 mil dólares, né, no caso, e deixa eles rendendo, aproveitando toda essa rentabilidade do mercado, você chega em algo próximo de 300 mil. Se você paga todos esses custos, que são 2, 3, 4% ao ano, os 300 mil viram 179. Você, por conta de custos, deixou 114 mil dólares para trás. Pode ser dólar, pode ser real. Eu vou explicar de novo, para vocês entenderem. 10 mil dólares há 50 anos atrás, sem pagar essas taxas, esses custos, essas comissões, num fundo passivo, teriam se transformado em 300 mil dólares. Colocou 10 mil, não fez mais nada, 50 anos depois, 300 mil dólares. Colocou esses 10 mil dólares num fundo de gestão ativa, onde você tem que pagar todos os custos que eu mencionei. Esses 10 mil dólares, eles viram 114 mil dólares. E aí o livro pergunta, para onde foram esses 180 mil dólares de diferença? Porque de um lado você tem 10 mil dólares se transformando em 300 num fundo passivo, no outro você tem 10 mil dólares se transformando em 114. Ou seja, você tem um delta aí de 180 mil dólares que foram pagos em comissão, imposto a mais, despesa com o pessoal e todo esse conjunto. Então é muito interessante, a gente às vezes olha e diz, espera aí, mas 2, 3% ao ano é pouco. Quando você usa a magia dos juros compostos, você vai ver que uma diferença de 2, 3% de rentabilidade dá muita diferença no seu patrimônio no final. Tem um gráfico super legal no livro, que é a figura 4.1, que mostra os retornos do mercado em 7% ao ano, que seria num fundo passivo, e os retornos do mercado com 5% ao ano, que seria descontando um custo de 2%. Então a gente vê que as curvas, elas começam bem próximas, em algum momento elas vão abrindo muito, e esses custos vão roubando grande parte do seu lucro. Porque o que é retorno real, turma, no fim do dia? Prestem bastante atenção aqui. Todo mundo acha, por exemplo, eu investi 100 mil. Em 10 anos, esses 100 mil viraram 200 mil. Então eu tenho 100 mil de retorno real? Não. Retorno real, você precisa. E aí eu vou te dar um exemplo. Pensa o seguinte: você investiu esses 100 mil e 10 anos depois você tem 200 mil. Ou seja, você teve 100% de retorno. Só que se nesses 10 anos eu tive 5% de inflação ao ano, em 10 anos, são contas aproximadas, tá, turma? Eu estou desconsiderando aqui juro composto, só para que fique fácil o exemplo para vocês. Mas se você teve 5% de inflação ao ano, em 10 anos você teve 50% de inflação. Então veja, dos 100 mil que você colocou,
Quando você chega em 150, você só repôs o poder de compra, só repôs a inflação. Depois de descontar da inflação, você tem que descontar os custos, as taxas, os impostos, para só aí chegar no retorno real. Então vamos continuar no exemplo. 100 mil investido, transformei em 200 mil em 10 anos. Se a inflação foi de 5% ao ano, eu desconto 50%. Se eu paguei mais 20% ou 30% de custos, eu somo com 50% da inflação, o meu retorno foram 20%. 20% dividido em 10 anos me dá um retorno real de 2% ao ano. É isso que eu ganhei. E eu vou dar outro exemplo. Quando aquele tio mais velho que você tem, ou aquele parente mais velho que você tem, diz o seguinte: eu comprei um terreno a 100 mil e 10 anos depois vendi a 200. Olha como eu sou um bom investidor. Eu ganhei 100% nessa operação. Não, ele não ganhou 100%. Eu já vi muitos casos, principalmente no Brasil, que é o país da inflação. Comprou o terreno a 100 e vendeu por 200. A minha primeira pergunta para ele é: quanto está valendo o terreno ali onde você comprou? Ele diz: está valendo 200. Aí minha segunda pergunta: esses 200 compram outro terreno na mesma localidade e sobra dinheiro? Ele diz: não, dá para comprar outro só. Eu digo: então o senhor ganha zero. Comprou o terreno a 100, vendeu a 200. Naquela região, todos os terrenos valem 200. Então você não tem um ganho. Você tem simplesmente uma correção do poder de compra. Isso não é ganho real. Agora eu vou te dar um exemplo de um terreno que daria ganho real. Comprou a 100, vendeu a 200 e consegue comprar um terreno vizinho, o mesmo tamanho, a mesma metragem quadrada, a mesma localização, por 170, teve um ganho real de 30 mil reais. Então, a partir de agora, não é para vocês arrumarem confusão nas festas de final de ano. Mas vocês vão poder dizer: olha, essa sua conta não é bem assim. Retorno real, você desconta a inflação. Não é o que você pagou versus o que você vendeu. Outro ponto que o livro traz: ficar girando a carteira custa. E o estudo que o livro traz, que pode custar até 1% do rendimento ao ano. Então, quer dizer, eu girei muito a carteira, tive 7%. Eu perco 1% ao ano. Eu perco 1%. Porque eu tenho que ficar pagando comissão todo o tempo. Eu tenho que ficar pagando taxa de corretagem todo o tempo. Eu tenho que ficar pagando os custos de operação em todo o tempo. Então, isso derruba a tese, turma, que a maioria das corretoras, e eu vou trazer isso aqui também como análise do livro, mas como opinião minha também, muito cuidado com assessor de investimento. Muito cuidado com consultor de investimento. Principalmente se essa assessoria for gratuita. Se vocês estiverem anotando, anotem uma coisa que eu vou passar para vocês aí. Ó. Nunca, nada é de graça. Tudo tem um custo. Tudo tem um preço. E eu vou dar um exemplo para vocês que é fantástico. Prestem muita atenção nesse exemplo quando a gente fala de assessor de investimento, de corretora, de alguém que está te ajudando de graça. Na semana passada, eu recebi uma ligação de um assessor de investimento de uma corretora que eu tenho grande parte dos meus investimentos. Eu não pago nada por esse serviço. Também não uso, mas não pago nada. Ela me ligou e diz: olha, tem uma grande oportunidade aqui. Eu não me lembro agora se era de um CDB, né, que é renda fixa, um LCA, que é letra de crédito do agronegócio, ou se era uma LCI, que era letra de crédito imobiliário. Ela diz: está pagando muito bem. Aí a minha pergunta foi: mas por que está pagando tão diferente do mercado? Porque pensem comigo, quando você compra uma LCA, uma LCI ou um CDB, você está emprestando o seu dinheiro para uma instituição financeira. E aí eu fui consultar a saúde dessa instituição financeira que estava pagando um pouco melhor na renda fixa. Primeira coisa que eu vi, numa análise pequena, rápida, nos últimos 4 anos, essa instituição
deu grandes prejuízos todos os anos. E aí eu perguntei para ela, mas vem cá, eu vou emprestar dinheiro para uma instituição financeira para ganhar um pouco mais de retorno, que está dando prejuízo todo o tempo? Aí ela disse para mim, não, mas você tem garantia do FGC nesse investimento, que de fato existe, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Eu perguntei para ela, mas o FGC cobre o mercado como um todo? Ela disse sim. E aí ali eu encerrei minha conversa com ela, porque eu vi que ela não tem ideia do que ela está dizendo. Pra vocês terem uma ideia, do mercado como um todo, o FGC é capaz de suportar 2% das instituições financeiras que venham a quebrar. Se uma instituição grande quebrar, o FGC quebra junto, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, assim, FGC é que nem seguro de vida. Você não compra pensando em usar. Existe. Até hoje funcionou. Mas se meia dúzia de instituições quebrarem junto, o FGC não vai te salvar. Só que isso ninguém te conta. Outro ponto. O FGC te protege até 250 mil. Depois não protege mais. Então, à medida que você vai ficando um investidor um pouquinho maior, que é o meu caso, eu preciso avaliar as condições da instituição financeira que eu estou emprestando dinheiro. Eu tenho certeza que vocês não sabiam disso. Ou grande parte de vocês nunca nem ouviram falar, por exemplo, no que é índice de Basileia. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu vejo muita gente dizendo, não, renda fixa é seguro, é mentira. Nenhum investimento é livre de risco. Então, turma, a grande diferença de um fundo de índice tradicional, que nos Estados Unidos é chamado de TIF, e um ETF de baixo custo, é que o ETF é muito líquido. Você pode comprar e vender a qualquer momento. Já o fundo de índice, ele aparece a cotação uma vez ao dia, e para resgatar você vai levar aí algo entre 2 e 5 dias. Então, geralmente, é a poeira abaixo, o investidor não vende. Já o ETF, ele tem a opção de ficar comprando e vendendo. O ETF é uma ferramenta maravilhosa. Eu, particularmente, uso. E o John Bogle deixa claro no livro. Se for usado como uma ferramenta de longo prazo, o ETF é maravilhoso. Se for usado para ficar fazendo trade, operações curtas de mercado, o ETF é uma merda. E ele fala isso com propriedade. Porque a Vanguard, que é a empresa que ele criou, é uma das maiores gestoras de ETF do mundo. Se os administradores, né, se os consultores não pegam nada dos seus investimentos, os investidores recebem tudo. O retorno completo do mercado. Dividendos, por exemplo. Já expliquei, né? O que é dividendos? Uma empresa dá lucro e ela paga uma parte desse lucro em forma de dividendo para os acionistas. Então, o dividendo é muito importante. No estudo que o John Bogle fez, se o mercado retornou algo em torno de 8 e 9% ao ano em média, desde quando a S&P 500 foi criado, algo entre 3 e 3,5% veio de dividendos. E o dividendo é muito poderoso se reinvestido no meio do caminho. Porque a gente está plantando para colher. Eu gosto de pensar em dividendos da mesma maneira que eu penso numa árvore frutífera. Se eu planto a árvore, eu não consigo comer o fruto no dia seguinte. Mas daí a alguns anos, essa árvore cresce e começa a dar frutos. Quando essa árvore dá frutos, se eu vou lá e como todos os frutos dela, eu não consigo criar o que a gente chama de bola de neve a nosso favor nos investimentos. O que é o correto? Eu pego os frutos, como uma parte, extraio as sementes desses frutos e planto de novo. Se eu repetir isso durante 10, 20, 30 anos, eu não tenho mais uma árvore dando frutos. Eu tenho muitas árvores dando frutos. E aí começa a ficar muito mais frutos do que eu preciso. Por isso que eu gosto de comparar dividendo com uma árvore frutífera. É assim que a gente cria a chamada bola de neve. E os dividendos, se você não estiver atento aos custos, eles podem ser confiscados pelas taxas dos administradores. Outro ponto, grande erro do investidor que faz gestão ativa ou que escolhe um fundo de gestão ativa é o timing dos investimentos. A maioria dos investidores entra no mercado e sai do mercado na hora errada. Pensa comigo.
Esse é um grande erro que o mercado comete. Timing de investimento. Porque quando o mercado está subindo demais, o investidor entra. E no primeiro balanço do mercado, na primeira correção do mercado, o investidor pula fora, com medo. O que o John Bogle traz desse livro é que quando o investidor compra o índice como um todo, o índice amplo, é mais difícil dele errar no timing. Porque o investidor escolhe as ações, escolhe os fundos de investimento com gestão ativa, escolhe o ativo do momento, aquele que mais subiu, esquecendo da chamada regressão às médias. Então, o time de investimento é um dos grandes inimigos do investidor, porque ele é contraproducente. O investidor entra quando está subindo muito e sai quando está caindo. E deveria ser o contrário. Para ser produtivo, para produzir a favor, deveria ser o contrário. Quando tem grandes quedas, na maioria das vezes, os ativos ficam mais baratos. Se você andar na mesma mão que o mercado, se você andar no mesmo caminho que o mercado, o insucesso é garantido. O ideal é ser anticíclico, andar na contramão do mercado. Quando todo mundo está comprando, ou você vende um pouco ou você não faz nada. Quando todo mundo está vendendo, você compra. Porque senão você pega sempre o time errado do mercado, você escolhe o fundo errado, você escolhe o ativo errado, você escolhe a classe de ativos erradas. As pessoas compram ações quando elas sobem muito e elas vendem quando caem. Então teria que ser ao contrário para poder dar dinheiro. E as pessoas esquecem da chamada regressão às médias, que funcionam em tudo praticamente. Tudo regride às médias. Tudo, anotem isso aí, tudo tende a regredir às médias. Os investidores, inflamados pelo otimismo e pela cobiça, e também incitados pelas artimanhas dos vendedores de conteúdo, dos vendedores de fundo, eles despejam suas economias quando o mercado está no pico, quando o mercado está no topo, e veem suas economias diminuindo quando simplesmente o mercado faz o que o livro chamou de regressão às médias. E é chocante. O livro do John Bogle provou que existe uma grande defasagem em termos de rentabilidade por essa questão de timing de mercado dos investidores. É um dos grandes erros que chegam a tomar aí 2, 3% da rentabilidade quando o time errado, que é o que acontece na maioria das vezes, toma parte das economias. Porque pensem, eu vi no Ibovespa ir a 130 e tantos mil pontos, todo mundo entrando. E ele corrigiu até 120 mil pontos, ou seja, caiu 10, 15%, todo mundo pulou fora. Quer dizer, quem entrou com 100 mil saiu com 85. Eu, por exemplo, aproveitei para comprar ações lá em 90 e poucos mil pontos no mercado. E dos 90 e poucos mil pontos até os 137 mil pontos, eu não fiz nada. Só aproveitei. Só vi a minha carteira deslanchando. Eu tenho uma comunidade, para quem participou, para quem participa dos meus treinamentos ou das mentorias individuais, que é a comunidade IRP, Comunidade Investidor Resiliente Pro. E eu mostro nessa comunidade, no dia a dia, o que eu estou fazendo com o meu dinheiro. E às vezes meus alunos dizem, cara, mas faz 3 meses, ou 4 meses, ou 6 meses, você não compra uma ação. Eu digo, bem-vindo. Ser investidor não é emocionante, ou não tem a emoção que prega por aí. Ser investidor é chato. Não tem nada para fazer às vezes. Por quê? Eu compro quando está todo mundo com medo e surfo a onda quando o mercado está com essas expectativas de avançar, com essas expectativas de grandes altas. Dos 90 e poucos mil pontos até os 137 mil pontos, eu não comprei nada. Quando agora o mercado retrocedeu ou regrediu as médias aí em quase 20%, aí sim, eu volto a comprar ações de novo. Para vocês verem o que é a vida de um investidor de bom senso, que é anticíclico,
que não segue a manada. Toda vez no mercado financeiro, ou na maioria das coisas da sua vida, que você seguir a maioria, você vai ter problemas. Então, comportamento de curto prazo vai te ferrar. Comportamento contraproducente, time errado, vai te ferrar. Se você for especulador em vez de investidor, você vai se ferrar. E se você seguir a manada, existem grandes, mas muito grandes chances de vocês se ferrarem. Impostos, turma, também são custos. Se você gira demais a sua carteira, você vai ter problema. Você vai pagar mais impostos. Prestem muita atenção nisso aqui que eu vou te falar. Geralmente, os investidores, eles aguentam um pouco de queda, mas não aguentam ver um ativo subindo. Por conta de uma maldição chamada dinheiro bom é dinheiro no bolso. Eu já vi gente que comprou ativo que caiu 80% e continua lá. Aí ele pega um ativo que sobe 10% e vende. Só que daqui a um ano esse ativo subiu 300%. Então ele perde muito e ganha pouco. Daniel Kahneman, que é Prêmio Nobel de Economia, explicou no livro Rápido e Devagar. Não dá para comer que nem passarinho e cagar que nem elefante. Isso vai te destruir nesse jogo. Isso vai te destruir como investidor. Então, os impostos são custos. Os curto-prazistas, e o imposto é feito para pegá-los, eles pagam sempre as maiores alíquotas de imposto, porque ficam rodando a carteira. Tem corretora de investimentos que tem carteira semanal e carteira mensal. Ou seja, a cada semana você troca a sua carteira de investimentos. Eu nunca vi um investidor de sucesso que fica trocando a carteira toda hora. Mas por que que as corretoras querem que você troque de carteira semanalmente? Porque isso gera mais taxas, isso gera mais comissões, isso gera mais ganhos para as corretoras. Então, muito cuidado. Os impostos também são custos. Não dá para descartá-los. Todo mundo vai pagar imposto sobre ganho. Agora, os curto-prazistas pagam 20, pagam 22, enquanto os investidores de longo prazo pagam 15. Olha a diferença. E vou te falar uma coisa, você deveria ficar assustado agora. Se você estiver sentado, se segura. Eu estou investindo há 4 anos. Estou indo para o 5º ano como investidor. Investidor qualificado, já passei de R$1 milhão. Até hoje eu não paguei impostos. Não porque eu sou um criminoso. Não porque eu estou sonegando imposto. Mas porque existe uma maneira de ganhar dinheiro no mercado dentro da lei e pagar 0% de impostos. Basta que você vá limpando os seus ganhos, e aí tem toda uma estratégia por trás disso, mas que você venda um ativo no último dia do mês e compre no primeiro dia do mês subsequente. Às vezes você vai ganhar um pouquinho, perder um pouquinho, mas eu ensinei os meus alunos e a maioria deles estão ganhando dinheiro e não estão pagando impostos dentro da lei. 100% dentro da lei. Eu não vou, infelizmente, né? Não vai ser possível eu entrar nesse tema aqui agora, mas dentro do treinamento eu mostro no detalhe como eu faço. Tem uma aula só para isso. O John Bogle trouxe um estudo aqui muito interessante de 1970 até 2016. Ele fez um teste aqui com 355 fundos de investimentos. Pegou 355 fundos de gestão ativa e descobriu que só 2 fundos, 2 de 355, venceram o mercado nesse intervalo de 70 até 2016. Ou seja, em 46 anos, de 355 fundos, 2 fundos apenas venceram o mercado de maneira sólida, de maneira consistente. Então, o que ele provou com isso? Quando você pega um espectro muito amplo, você vê que 90% dos fundos ativos
geridos por profissionais, perdem para o mercado. Nesse intervalo de 46 anos, ele conseguiu provar que só 2% dos fundos conseguem vencer o mercado. Os outros 98% ou empatam, ou perdem, ou quebram nesse caminho. Mais uma vez, muito cuidado com assessores e corretoras. A simplicidade vence a complexidade. Quais lições nós aprendemos até aqui no dia de hoje? Os custos importam. Isso é inegável. Selecionar fundo de ação ou classe de ativo com base no desempenho passado geralmente não funciona por conta do retorno às médias. Os fundos regridem as médias, os investimentos regridem as médias. Contar, mesmo com mais bem intencionados consultores financeiros, pode te levar a ter problemas. Então, nesse estudo do John Bogle tem até um gráfico, que é o 13.1, que mostra isso. No primeiro ano, 30% dos fundos conseguem vencer o mercado. No quinto ano, 15%. No ano de número 25, só 5% dos fundos vencem o índice. E entre 40 e 50 anos, só 2% vence os índices. Nem todo fundo de índice, nem todo ETF tem custo baixo, tá? Você tem que tomar cuidado com isso. Existe também fundo indexado para renda fixa. Trabalham mais ou menos na mesma base. E o ETF, que eu já expliquei para vocês, que é um fundo negociado em bolsa, ele foi projetado para facilitar as negociações. Mas tem muitos ETFs, então também tomem cuidado. O ideal, isso é o que eu faço, tá? Eu tenho na minha carteira, eu escolho os ativos aqui no Brasil, porque eu acho que ainda tem grandes oportunidades, mas nos Estados Unidos eu invisto através de ETFs, tanto de dívida, de renda fixa, da dívida pública dos Estados Unidos, tanto para ações. Então tomem cuidado, nem todo ETF tem custo baixo. Você precisa aprender, dentre outras coisas, a avaliar o custo daquele ativo que você está comprando. A gente já chegou aqui em 1 hora de Clube do Livro, eu pretendia fazer entre 30 e 40 minutos. O livro ainda fala um pouquinho sobre alocação de carteira de investimentos. Muita gente procura a alocação perfeita. Exemplo, eu vou pôr 50% em ações, ou vou pôr 100% do meu patrimônio em ações. O livro traz uma diversificação básica, que seria 50% no mercado de ações, 50% no mercado de renda fixa, nos títulos do Tesouro. Isso serve para o Brasil, isso serve para os Estados Unidos, mas a alocação depende de cada um. Depende da idade, depende dos objetivos, depende do estômago para suportar esse balanço do mercado, depende dos custos. Quanto menor for os custos dos seus investimentos, maior será a sua rentabilidade e menos risco você precisa correr. E as estratégias também podem variar com o tempo. Então, às vezes eu tenho uma estratégia que vai dos 20 aos 50 anos, e quando chega nos 50 anos eu fico mais conservador, passo a correr menos risco. Mas o próprio autor disse no livro, a alocação, ela depende de uma série de fatores. Não existe alocação perfeita, existe a melhor alocação que se adequa ao seu mundo, à sua realidade. Bom, turma, esse foi o Clube do Livro número 4 desse super livro aqui, O Investidor de Bom Senso, do John Bogle, um dos maiores investidores do mundo, fundador da Vanguard, uma das maiores gestoras de recursos do mundo. E é isso que eu gostaria de dividir com vocês. Eu, mais uma vez, estou muito feliz. Estou aqui depois de correr 15 quilômetros hoje. Fui correr às 6 da manhã para poder conseguir chegar aqui às 9h30 com vocês. Essa 1 hora aqui me fez muito feliz, me ajudou, tem me ajudado a cumprir o meu propósito de mudar a mentalidade das pessoas, de mudar a maneira como as pessoas pensam, de levar a educação financeira de qualidade para todas as pessoas que eu puder. Então fica aqui o meu pedido, curte, compartilha, se inscreve, manda esse vídeo vai ficar salvo no YouTube, manda nos grupos, me ajuda a levar a educação financeira para mais gente. É isso que dá para a gente fazer nesse momento. Tem muita gente discutindo política, que também é importante, mas
independente do que você vai fazer na sua vida, educação financeira vai ser fundamental para que você atinja os seus objetivos. Então, turma, se tiver alguma pergunta, agora é a hora de mandar aqui. Se tiver algum comentário, eu vi que uma turma deu bom dia aí no início, mas eu estava concentrado aqui. Agora que eu estou vendo, então mais uma vez aí bom dia para todo mundo. Agradecer a todos que se mantiveram comigo até esse momento aqui no Clube do Livro. Nós já fizemos 4 livros. Vamos agora no mês de julho para o nosso 5º livro. Tem sido fantástico para mim, tem me deixado muito feliz. Então, turma, esse foi o Clube do Livro de hoje. Aqui tem alguém comentando, a Célia. Célia é uma das melhores alunas que eu tive aí. Ela participou do treinamento e está sempre comigo aqui. Muito obrigado, viu, Célia, pela sua companhia, pelo seu prestígio. Você é uma das alunas mais aplicadas que eu tive aí. Então, turma, esse é o Clube do Livro de hoje. Muito feliz de estar aqui com vocês. Um grande abraço e até a próxima.